Bom dia, amiguinhos. Vamos falar mais um pouco sobre substâncias biológicas. Vamos ver agora os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, como o próprio nome fala, são substâncias encontradas no núcleo das células. Quem são os ácidos nucleicos? São dois, o DNA e o RNA. O DNA é a sigla de ácido desoxirribonucleico e o RNA de ácido ribonucleico. Como é a composição química dessas duas substâncias? Tanto o DNA quanto o RNA, eles são formados por nucleotídeos. E o que são os nucleotídeos? Nucleotídeo é a união de três substâncias. É um fosfato ligado numa substância chamada pentose, que é ligado numa base nitrogenada. A pentose é um carboidrato estrutural que possui 5 carbonos, e a base nitrogenada é uma substância que possui nitrogênio, bem parecido lá com os aminoácidos. Bom, o fosfato ele é comum para ambos, DNA e RNA. A pentose ela vai modificar de acordo com o tipo de ácido nucleico. O RNA, a pentose chama-se ribose, e no DNA a pentose é a desoxirribose. A diferença aqui é que a ribose ela possui aí um hidrogênio a mais do que a desoxirribose. No caso das bases nitrogenadas, são 5 tipos de bases nitrogenadas. Nós temos a adenina, a citosina, a guanina, timina e uracila. Sendo que adenina, citosina e guanina, elas são comuns tanto para o DNA quanto no RNA. Nós encontramos essas três em qualquer um dos dois tipos de ácidos nucleicos. Enquanto que a timina é uma base específica do DNA e uracila é uma base específica do RNA. Agora eu saquei! Bom, o DNA ele possui lá as suas 4 bases nitrogenadas: a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Bom, nós temos aqui uma representação dos nucleotídeos e como eles estão se ligando. Fosfato, a pentose, a base nitrogenada. Aí essa pentose liga no fosfato, que liga na pentose, que liga na base nitrogenada. Essa liga no fosfato e assim por diante. Tanto para cima, aqui, quanto para baixo. O DNA ele pode ter milhares de nucleotídeos. Essa configuração de ligação entre as pentoses e os fosfatos, unindo os nucleotídeos, vai formando a configuração de uma molécula parecendo uma fita. Daí a gente chama isso aqui de fita do DNA. Só que o DNA, na verdade, ele não possui só uma fita, ele possui 2 fitas. E essas fitas elas são interligadas através das ligações entre as bases nitrogenadas. Mas essas bases nitrogenadas elas possuem ligações específicas. Por exemplo, a adenina se liga sempre na timina e a citosina sempre vai ligar na guanina. Então, do outro lado aqui, por exemplo, se eu tiver aqui citosina, do outro lado eu vou ter essa base ligada na outra fita do DNA, ligada na guanina, que é onde ela faz a ligação. E aqui nós vamos ter a pentose, o fosfato, igualzinho acontece na outra fita. Bom, se aqui for, por exemplo, timina, a base daqui vai ser a adenina, ok? Se aqui for guanina, a outra base aqui vai ser citosina. E se aqui, por exemplo, for... Pode repetir, não tem problema, tá? As bases vão se repetindo também. Mas se aqui, por exemplo, for a adenina, que eu não tinha colocado antes, a outra, do outro lado aqui, vai ser a timina. E assim continua a outra fita. A pentose, o fosfato, aqui a ligação da pentose com fosfato. E assim por diante, tá? Formando a outra fita. Porém, o formato dessas fitas do DNA, ele não é um formato assim, linear. Tá? Na verdade, essas fitas elas vão se entrelaçar. Tá? Na verdade, isso foi descoberto não há muito tempo, foi em 1954, como que era a estrutura molecular helicoidal do DNA. Então, o DNA, na verdade, ele vai ter esse seguinte formato de estrutura de molécula. Aqui nós vamos ter uma das fitas,
Aqui nessa fita eu não vou representar, mas subentende que tem os fosfatos ligados nas pentoses. E aqui nós vamos ter as bases. As bases nitrogenadas. E aqui nós vamos ter a outra fita entrelaçada. As bases que vão coincidir com a da outra fita. Igual eu fiz no exemplo anterior. Aqui está aquele formato de molécula de DNA que todo mundo conhece. Tá? Bom, lembrando que o DNA ele sempre vai ter essas 4 bases nitrogenadas e 100% das suas bases vão ser compostas por essas 4 bases. Né? Então, se já tem alguns exercícios que falam o seguinte: se em uma molécula do DNA eu tiver 15% por exemplo, de adenina, qual vai ser o percentual das outras bases nitrogenadas? É bem fácil de você fazer esse cálculo, tá? Porque sempre a quantidade de adenina vai ser igual a de timina e sempre a quantidade de citosina vai ser igual a de guanina. Então, se eu digo, por exemplo, que eu tenho 15% de adenina, vamos colocar aqui 15% de adenina, obrigatoriamente eu vou ter 15% de timina. Quanto vai faltar para as outras duas? 15 mais 15 dá 30. 100% é o total das 4. 15 mais 15 dá 30. Para 100, falta 70. Os outros 70% vai ser distribuído, então, entre essas duas bases restantes. Como elas têm que ser da mesma quantidade, então eu vou ter 70 dividido por 2, vai ser 35% citosina. Acertou, miserável. E 35% de guanina. Acertou, miserável. O DNA é conhecido como a molécula-mãe. Por quê? Porque é através do DNA que são produzidas as proteínas, que são as substâncias, as moléculas que vão estruturar todos os seres vivos. Então, é do DNA que vem a informação para a produção de proteína. E o DNA vem de onde? O DNA vem dos nossos pais, né? Então nós temos aqui o seguinte, que o DNA ele é responsável por duplicar ou replicar e produzir uma outra molécula de DNA. Então o DNA ele tem aquelas duas fitas, as duas fitas elas se separam e através de uma delas é produzida uma outra fita. Então uma fita se transforma em duas se transforma em 4, ou seja, ele consegue se duplicar ou replicar. Isso é o que acontece quando ele vai formar uma nova célula, vai ser produzida uma nova célula no processo de mitose e também no processo de meiose, quando são produzidos os gametas. Bom, então essa é uma das importâncias do DNA, que seria a chamada duplicação, Ele tem a capacidade de duplicação que vai ser utilizada na produção de novas células. Tanto células para o crescimento do corpo, que são as células somáticas, quanto para as células reprodutivas. O DNA ele é o responsável por produzir o RNA, tá? Através de um processo chamado transcrição. Então, através do processo chamado transcrição, é produzido o RNA pelo DNA. Tá? E depois esse RNA, junto com outras estruturas da célula, vão produzir a chamada proteína. Esse processo de produção de proteína, conhecido como síntese de proteína, nós vamos estudar mais à frente. Mas, nesse segundo momento aqui, na produção da proteína, é o processo conhecido como tradução. Nós vamos estudar isso mais à frente. Tá? Agora eu entendi! Vamos ver agora as diferenças entre DNA e RNA. Duas delas eu já comentei, falta mais uma, mas vamos ver todas agora novamente para fixar. O DNA ele vai possuir a pentose do tipo desoxirribose. E o RNA, a pentose dele vai ser a ribose. O DNA possui
além das 3 bases nitrogenadas em comum com o RNA, que é a adenina, né, a citosina e a guanina, ele vai possuir a base timina, e o RNA, em vez de ter a timina, ele vai possuir a base uracila. O DNA ele possui uma dupla fita, a gente chama fita dupla, em formato de hélice, enquanto o RNA possui uma fita única, que a gente chama fita simples. Fita simples. Bom, mais à frente, no segundo ano, a gente estuda os chamados micro-organismos, dentre eles os vírus. Lá na hora que estiver estudando os vírus, nós vamos ver que os vírus eles vão possuir ou DNA ou RNA. Então existem alguns vírus que possuem somente o RNA, que são os retrovírus. Esses vírus eles vão utilizar de uma enzima para transformar o material genético dele, o RNA, em DNA, para depois começar a se duplicar. Ele faz um processo inverso do que acontece nos outros organismos. Um exemplo de retrovírus, a gente tem aí o H1N1, o próprio coronavírus, eles são retrovírus. E o próprio H1N1, por exemplo, ele tem 8 cadeias de RNA. E essas cadeias de RNA elas começam a se recombinar, por isso que é tão difícil a gente encontrar um organismo ficar imune a uma gripe, por exemplo. Porque eles sempre estão recombinando e sempre eles estão produzindo vírus diferentes. Por isso que todos os anos as pessoas precisam se vacinar contra a gripe H1N1, porque os vírus de um ano para outro ele vai recombinando seu RNA e vai formando novas cepas de vírus e eles vão ficando diferentes. Bom, se você gostou aí da aula, dê um like e assine o canal.